Legal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de Fundamentos do Design de Interfaces. Eu sou o Brunão e eu vou te acompanhar aqui nesse curso então. E nessa aula a gente vai falar então sobre a famosa 8 points grid, né? Se você nunca ouviu falar sobre a 8 points grid, você vai ouvir agora e você vai aprender sobre ela, belezinha? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa questão de 8 pontos, né? Grid de 8 pontos, 8 points grid, é que ela é uma convenção, tá? O que exatamente é uma convenção? Toda vez que a gente fala convenção, é uma prática que se adotou no mercado, digamos assim, porque quanto mais pessoas foram fazendo isso, mais foi se entendendo de que isso é uma boa prática e isso é melhor do que outras práticas. E aí é conveniente, ou seja, é uma convenção fazer isso. As pessoas então começaram a fazer isso mais, beleza? E aí, para explicar a 8 points grid, tá? A gente tem que pensar então a respeito das resoluções de tela que os nossos usuários estão utilizando, beleza? Se não me falha a memória, eu posso estar errado nessa informação que eu vou falar aqui agora. Isso tudo começou com o iPhone, tá? O iPhone ele tinha uma tela de 320 por 480 pixels e eu acho que foi exatamente isso mesmo, pelo que eu estou puxando pela memória aqui. E aí, essa resolução de tela, então, de 320 por 480, ela se encaixava perfeitamente numa grid dividida a cada 8 pontos, né? A gente já viu na aula passada essa questão da unidade points, né? Então, eu vou continuar falando pontos e não pixels, beleza? Então, essa grid ficava perfeita, encaixava certinho no layout, né, na interface ali dos primeiros iPhones, tal, que tinha a resolução de tela 320 por 480, tá? Só que a coisa foi evoluindo, e a gente hoje tem um monte de resoluções de tela, né? E por esse motivo, então, essa convenção ela já não se aplica a 100% dos casos, mas em todo caso ainda assim é recomendável, é isso que o mercado tem praticado, tá? E eu recomendo você utilizar a 8 points grid, tá? Mas bora voltar aqui então para essa questão das resoluções de tela, e aí o que eu quero que você entenda então. Aqui eu tenho essa tabelinha, tá? Que ela é desse website aqui, ó, StatCounter, tá? É um site que ele captura informações pela web e tal e gera esses relatórios de uso de dispositivos pra gente, beleza? E aí então tem o link aqui, tá? Eu vou deixar no comentário da aula também, se você quiser entrar, mas basicamente eu separei aqui então o relatório de janeiro a dezembro de 2019, tá? Então é o mais recente praticamente do ano passado, a gente está em janeiro de 2020, isso aqui é do ano passado inteiro, tá? E essas aqui são as resoluções de tela mais utilizadas no ano passado, tá? No mundo inteiro que esse site conseguiu capturar. E ele consegue capturar muitos dados. Olha só, aqui nessa tabela então, eu coloquei quais resoluções de tela tal encaixam, né, num múltiplo de 8, ou seja, quais números quais números desses aqui são divididos por 8 e dá uma divisão exata, né, digamos assim, é divisível por 8, resumindo. E aí a gente tem 360 por 640 pixels como sendo a resolução de tela mais utilizada no ano de 2019, tá? 16% do total, é muita coisa. Então já dá pra gente saber logo de cara que as pessoas estão utilizando mais smartphones para acessar a web, tá? E esse dado é muito importante para a gente, então, desenvolver as nossas interfaces. Primeiro porque ele fala para a gente que, ó, a gente tem sim que pensar muito na experiência mobile. E a segunda coisa é que essa resolução aqui, ela vai implicar no pixel density, ela vai implicar no tamanho dos elementos de interface que a gente vai fazer e tudo mais, belezinha? Bom, a próxima resolução, a segunda mais utilizada é essa aqui e assim vai, tá? Aqui eu coloquei na ordem pela porcentagem de uso, legal? Então, aqui a gente dá para ver quais são divisíveis por 8, tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E olha só, nem todas são, tá? Isso significa o quê? Significa que essa convenção de uma grid de 8 pontos, tá?
ela não é unânime, digamos assim. Você não é obrigado a usar uma grid de 8 pontos, mas ela é sim interessante, ela continua sendo interessante. As próprias documentações, tanto do Google, do Material Design, quanto da Apple, né, que é o Human Design Guidelines lá da Apple, todas elas recomendam usar a grid de 8 pontos, tá? Ainda aqui nessa questão da resolução de tela, eu também coloquei aqui essa coluna dos múltiplos de 10, tá? Por que eu coloquei os múltiplos de 10 aqui também? Porque os nossos softwares, Figma, Sketch, Adobe XD, se não me engano, todos eles vêm com a configuração padrão para alternar o nudge. Eu já vou mostrar agora no Figma o que é o nudge, tá? Mas o nudge é tipo... traduzindo do inglês seria dar aquela chegadinha. Sabe quando a gente aperta o shift e aperta para o lado? E aí ele vai um pouquinho para o lado, depois a gente aperta de novo, vai de novo. Ou até mesmo sem o shift. A gente aperta uma vez, vai para o lado tantos pixels. Essa chegadinha para o lado, digamos assim, é o nudge. E esse nudge, geralmente, ele vem ajustado para múltiplos de 10. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que os softwares já mudaram isso, mas eu lembro no passado, lá no Illustrator, por exemplo, que eu comecei a fazer design de interface no Illustrator, vinha como múltiplos de 10, tá? Então a gente consegue ver aqui nessa tabela ainda que tem muitas resoluções aqui que encaixam perfeitamente no 10, tanto no eixo X e no eixo Y, quanto também encaixam no 8, né? Divisível por 8, perfeitamente, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Pra gente, como as telas rolam verticalmente, o que vai ser bastante relevante pra gente mesmo quando a gente está usando uma grid de 8 pixels é o eixo X, tá? Então é o primeiro desses dois números aqui, digamos assim, né? Do eixo X e do eixo Y, que eu coloquei esses sinais de confirmação aqui. E aí, olha só, os divisíveis por 8, eles ganham dos divisíveis por 10, tá? Então a gente tem mais resoluções de tela, pelo menos entre as 10 mais utilizadas do ano de 2019, a maioria delas é divisível por 8, tá? Só 3 que não são, tá? No eixo X. Então, mais um motivo para a gente usar uma grid de 8 points, né, ao invés de usar uma grid de 10, beleza? Só para a gente fechar esse assunto aqui de resoluções de tela, né, divisíveis, que encaixam na nossa 8 points grid, eu estou com esse website aqui aberto aqui numa aba, beleza? Então esses aqui são os dados de 2019, tá? Exatamente aqui nesse gráfico, ó, de janeiro a dezembro de 2019, isso aqui é mundial, beleza? E aqui então, o que a gente consegue visualizar? Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai me dar qual resolução de tela é a mais utilizada, tá? Então, esses dados aqui são exatamente os que estão ali naquela tabelinha que eu acabei de mostrar. O que eu vou fazer aqui agora? Ele dá aqui pra gente, ó, Brasil, tá? Então, se você está trabalhando num projeto que é especificamente a nível nacional e você quer saber as resoluções de tela, esse site aqui mostra pra gente. E tem um dado muito interessante aqui, que a resolução de tela mais utilizada no Brasil é diferente da resolução de tela mais utilizada no resto do mundo. Olha só, tá vendo essa linha mais roxa aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Isso. Olha só, essa linha roxa aqui é a resolução 1366 por 768, tá? Isso aqui é o equivalente a notebooks de 15 polegadas, tá? A maioria deles das telas que tem essa resolução aqui é um notebook de 15 polegadas, tá? Pode dar uma variaçãozinha de 15 para menos ou um pouquinho para mais, 15, alguma coisa, tal, mas são notebooks, tá? Ou seja, 23% do que esse site aqui conseguiu capturar das resoluções de telas utilizadas por usuários brasileiros no ano passado para acessar aplicações, websites via web e tal, foram nessa resolução. Isso é um dado muito importante também. 23% é muita coisa, tá? Então essa resolução de tela é a principal pra gente. Mas olha só qual outra resolução está acompanhando de perto, tá? E num determinado momento aqui, ó, em julho, chegou até a passar a nossa querida 360 por 640, que é um smartphone, tá? Então, quando a gente vai projetar, provavelmente a gente deveria então desenhar as nossas interfaces prestando bastante atenção nessas duas resoluções aqui para ficar impecável, tá? Na verdade tem que ficar impecável em todas as resoluções, mas é muito difícil a gente dar conta de todas, né? Mas essas duas aqui então teriam que ter um nível de
acurácia muito bom, tá? E aí depois seguido aqui, também com uma certa relevância, 1920 por 1080, que seriam esses monitores de computador maiores, um pouco maiores, tal, né? Resolução Full HD. Ou seja, o brasileiro ainda acessa mais aplicações, websites, tal, via internet por desktops do que smartphone, ou pelo menos as resoluções de desktop estão sendo mais utilizadas do que de smartphone no ano de 2019. Recapitulando então, para a gente fechar aqui, essa questão do 8 points grid é porque é uma grid que fica divisível, tem uma divisão exata, né, nas resoluções de tela, principalmente nas mais utilizadas, que são, olha aqui, 360 por 640. Nessa aqui, 1366 por 768, que é muito utilizada no Brasil, ela não é divisível nem aqui por 8 e nem por 10. Enfim, é um problema que a gente tem que lidar, mas logo em seguida, a terceira, 1920 por 1080, é divisível nos dois eixos. Legal? Então, basicamente é isso. Tendo dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui no Figma agora então, que eu quero te mostrar como é que você configura isso então, pra gente poder encerrar essa aula sobre 8 Points Grid, belezinha? A gente tem uma opção aqui que ela se chama Nudge, tá? Eu acabei de comentar agora há pouco, tá? Então você pode digitar aí Ctrl ou Command P de pato no seu teclado para abrir esse menuzinho aqui. Você pode clicar aqui também, tá? Mas se você for uma pessoa que gosta de atalhos, é Ctrl no Windows ou Command no Mac, tá? Command P e aí você vai digitar Nudge, tá? N-U-D-G-E, beleza? E aí tem essa opção aqui, Nudge Amount, tá? O meu já está com 8 aqui, tá vendo? Tá? Provavelmente, se você nunca mexeu nessas configurações aqui, eu não vou saber te dizer se o Figma já é inteligente o suficiente para vir por padrão 8, mas eu lembro que quando eu comecei a utilizar o Figma, eu tive que mudar isso aqui para 8 sim, tá? Então talvez você tenha que mudar aí também. Beleza, fazendo isso, tá? Mude aí para 8 e tal. O que eu vou fazer agora? Eu quero te mostrar aqui no Figma como que a gente configura essa grid. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou selecionar aqui o nosso artboard, tá? Ele não tá numa resolução que é divisível por 8, tá? Vamos pegar aquela que então tá lá na nossa tabelinha lá de resoluções mais utilizadas, né? É a 360 por 640. Se não me engano, tem inúmeros smartphones aí, Samsung, Galaxy e tal, que são, né? Estão nessa resolução de tela aqui. Beleza, redimensionei aqui. Agora eu vou clicar aqui no nome, tá, do meu frame, tal, para ter ele selecionado. Quando eu clico no nome do meu frame, o Figma mostra essas opções aqui pra gente de layout, tá vendo? E eu vou clicar aqui, ó, em Layout Grid e automaticamente ele já adiciona para mim uma grid com 8 pixels, tá? Aqui tá pixels, eu vou entender como points, porque na aula passada eu expliquei também que esses softwares aqui, como eles exportam em várias resoluções, o ideal é entender que essa grid aqui é em points e não pixels, tá? Se o seu Figma não está mostrando aí, não criou uma grid com 8 pixels, é só você clicar aqui nesse ícone, tá? E trocar o tamanho para 8. Eu não vou me lembrar agora se em algum momento eu defini 8 como padrão ou não. Então, se o seu tiver diferente, é só clicar em cima e alterar para 8, belezinha? E aí, o que a gente pode ver aqui, ó? Aqui encaixa perfeitamente, tal, básico, né, divisão básica. Se a gente tem um número divisível por 8, como é 360, a gente vai ter uma grid que encaixa perfeitamente, tá? Bom, é só isso. Essa é a 8 Points Grid, tá? E na próxima aula a gente vai entender então como que a gente utiliza essa 8 Points Grid, tá? Porque tem mais alguns conceitos agora que se aplicam, tá? Dentro dos fundamentos do design de interface. A gente vai ver hard grid, soft grid, tá? A gente vai ver ritmo também. Legal? Bom, então é isso. Se você gostou dessa aula, deixa seu like aí, tá? Isso me ajuda muito aqui no canal a continuar produzindo conteúdo com a melhor qualidade que eu conseguir, belezinha? E assina o canal. Se você não assina ainda, assina o canal para você continuar recebendo aí no seu feed as nossas aulas, as aulas que eu vou fazer aqui, que eu pretendo fazer muito mais aulas aqui no canal, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.